continuar o nosso evento aqui no período da tarde. E antes de eu só fazer a apresentação da nossa próxima palestrante, eu só queria avisar todas e todos que tudo que a gente está fazendo aqui está sendo gravado e vai ficar disponível no YouTube no canal. Olha que coisa chique, a DEP também tem canal no YouTube, link na bio. Não, brincando. Vai ficar disponível no YouTube, no canal do YouTube da EDEP, não da Defensoria, tá? Todos esses no canal da escola mesmo. Então, quem tiver interesse de depois divulgar com as próprias origens, enfim, vai estar lá a partir de quarta-feira, tá bom? Então é isso. Então, eu vou agora convidar aqui para compor a nossa mesa, nossa próxima palestra, a professora Carolina Rocha Silva, que é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado em História Moderna pela mesma instituição, doutoranda em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também integra a Coordenadoria de Experiências Religiosas Africanas e Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa, vinculada ao UFRJ. Então, uma salva de palmas para ela, agradecer imensamente a disposição de estar aqui com a gente, abrilhantando o nosso evento. Muito obrigado, professor. Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Todo mundo comeu aqui, almoçou. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, bênção aos mais velhos, aos mais novos, né? Mucuyu, Colofé, Motumbá. Bênção aí a minha ancestralidade e licença aqui para estar compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências e dos meus saberes, né? Para a gente trocar um pouquinho. Que chique! Bom, agradecer, né, o convite pelo evento, agradecer a iniciativa. Eu acredito que estar falando de intolerância religiosa e de religiões afro-brasileiras num espaço como esse é muito importante. Então já fico muito feliz pelo dia 20 de julho proporcionar para a gente esse encontro e esses debates, né? Na mesa incrível que foi de manhã, e eu espero também contribuir um pouco para que a gente pense junto não só os problemas, mas também as estratégias para a gente resolver, né, o problema. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar de onde eu falo, né? Sou uma mulher preta, né? E como diz o professor Munanga mais cedo, a geografia do corpo não mente. Então, sou uma mulher preta, candomblessista, axé bambochê, militante, professora, educadora, pesquisadora e escritora, né? Então, esse é o lugar de onde eu falo. Bom, de acordo com os dados, né, e aí trazendo só um pouquinho para a gente começar a pensar sobre isso, o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e dos Direitos Humanos, a CEPLIR, né, registrou 1.014 atendimentos às vítimas de intolerância religiosa entre julho de 2012 a setembro de 2015, só no estado do Rio de Janeiro. Falando do Rio de Janeiro, que é o estado de onde eu venho, e o Rio de Janeiro é o campeão, né? Infelizmente, não é um campeão positivo, mas é o campeão aí dos casos de denúncia de intolerância religiosa no Brasil. Desses, 71,15% foram denúncias identificadas como crimes de intolerância religiosa contra membros de religiões afro-brasileiras, vítimas, né, ou alvo, como eu costumo ou prefiro dizer, principalmente de religiosos neopentecostais. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, a CECI, registrou 57 denúncias entre 2008 e 2014, no qual o número de ocorrências, 15, atingiam adeptos das religiões afro-brasileiras, vítimas principalmente de religiosos neopentecostais. Bom, então eu trouxe só os dados do Rio de Janeiro, porque é o maior número, e para a gente pensar que, na verdade, quando a gente está falando em intolerância religiosa no Brasil, a gente está falando de religiões de matriz africana, né? Nós somos o principal alvo do que a gente chama de intolerância religiosa.
né? E aí, por conta disso, não dá para pensar em intolerância religiosa, já que ela está atingindo principalmente os membros e os adeptos, né, do que a gente chama do povo tradicional de terreiro ou das religiões de matriz africana, sem pensar racismo, né? Não tem como não pensar, até pelo nosso contexto de colonização e etc. E aí o professor Munanga aqui mais cedo falou bastante sobre isso, né? Outra coisa que eu queria pensar com vocês é um outro dado de que, na verdade, a escola está em terceiro lugar como espaço de reprodução da intolerância. E os professores são apontados como os seus principais propagadores. Então a gente pensar também nesse lugar da escola, né, e de todos os conflitos que tem se propagado a partir dele. A gente teve várias falas aqui de manhã para trazer sobre isso. Bom, dados, né, sobre, enfim, essa questão da intolerância, quem está produzindo, quem é o alvo, enfim. Então, no livro aí que foi organizado pelo Babalau Ivanir dos Santos, Intolerância Religiosa no Brasil, Relatório e Balanço, que saiu pela SEAP no ano passado. Bom, o que é intolerância religiosa, né? Eu acho que é importante a gente definir um pouco. Bom, o que se convencionou recentemente chamar no Brasil de intolerância religiosa, na verdade, foi constitutivo do processo de colonização do Brasil. Então, na verdade, nos acompanha desde o processo de colonização, né? E deixa suas marcas no âmbito cultural, político, estatal, até os dias atuais. Assim, a gente vai observando a presença constante da intolerância religiosa em nossa história, com mudanças que dizem respeito aos atores que perpetraram ou perpetram essa intolerância, que ora foram colonizadores, ora agentes de Estado, ora líderes religiosos, e os argumentos que baseavam ou baseiam suas ações, que também vão mudando. Então, episódios violentos de destruição de terreiros e ofensas a símbolos religiosos afro-brasileiros são documentados desde o final do século XIX no país. O Código Penal de 1890, por exemplo, vai criar mecanismos legais para combater o que eles chamam genericamente de feiticeiros. As religiões afro-brasileiras foram alvo da Igreja Católica e do Estado, que procurou estigmatizar seus ritos e símbolos, ligando-os à criminalidade e ao diabo. Então você tem duas facetas. Um é demonizar. Você vai demonizar esses símbolos, os ritos, né? E aí mais cedo o Munanga foi muito feliz ao falar que, na verdade, quando a gente está falando de religiões afro-brasileiras, a gente convencionalmente chama de religiões, mas é algo muito mais amplo do que religião. A gente está falando sobre visões de mundo, de estar, de ser, de se agrupar, de se organizar, né? Então algo muito maior do que simplesmente a religiosidade, ou o que a gente entende como religiosidade, né? Porque o Ocidente ele vai compartimentando a gente, né, em gavetinhas, né? Então a gente tem a gavetinha do profissional, aí a gavetinha do religioso, a gavetinha do pai, a gavetinha da mãe, né? Parece que a gente vai se dividindo. Mas a gente é uma totalidade, a gente é um todo, um conjunto, né? Então religiosidade, na verdade, a gente está falando de algo muito mais amplo. Então, ou você demoniza essa visão de mundo, essa forma de existência no mundo, e você criminaliza. E aí criminaliza não só demonizando, como foi durante todo o processo de Inquisição, oficialmente, né? A gente tinha um regime no Brasil que é o regime de padroado. Então, Estado e Igreja andavam juntos. A colonização e a escravização de seres humanos, o tráfico transatlântico de escravos para a América, né, e no mundo, foi justificado através da religião, né? Era justificado como uma necessidade de você levar a fé e a palavra de Deus para aqueles seres que não eram considerados sequer humanos, né? Não tinham sequer humanidade. Então a gente tem aí o mito de Cã, né, que vai dizer da história dos amaldiçoados que nascem na África, incivilizados, bárbaros, e como que você consegue, né, ceder, né, porque é assim que o Ocidente vê, né, cedendo, né, para os africanos, como você cede um pouco de organização e civilização? Você cristianiza. Então foram demonizados e criminalizados. Mesmo depois, quando a gente teve o que a gente chama de Estado laico, e quando se separou religião do Estado, né, num processo aí que vai se decorrendo ao longo do século, final do século XVIII e XIX, quando a gente tem a ciência, né, e aí vai desmistificando, né, um pouco as visões de mundo, você continua criminalizando essa religiosidade, né? Porque aí você vai dizer, não necessariamente que é porque ela é do diabo, porque isso pode parecer que não faz mais tanto sentido em lei. Eu estou dizendo pode parecer porque o discurso hoje é tão do diabo, né, que na verdade a gente vê que a gente não está, enfim, laico coisa nenhuma, né? Esse discurso continua na cena pública.
Mas você costuma dizer o quê? Que continua sendo crime porque é coisa de vadio, né? E aí você vai ligando a vadiagem, né? E aí não só as religiões afro, mas também o samba, a capoeira, né? Em todo um processo aí. Mais tarde vai ser o funk, né? Como você vai estereotipando, né? E criminalizando, na verdade, todas essas manifestações culturais populares. Bom, intolerância religiosa é um termo que vai descrever a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Intolerância religiosa, na verdade, é o termo internacional. Internacionalmente, se a gente quer pleitear, né, alguma coisa em termos de discriminação religiosa, de ataques a terreiros, intolerância religiosa é o termo reconhecido pelas Nações Unidas, por exemplo. Né? Mas tem outros termos que a gente utiliza para dizer o que está acontecendo. Um deles é o do racismo cultural religioso, que é um termo que tem sido constantemente acessado também para falar um pouco do fenômeno de violência contra essas religiões de matriz africana. Outro termo também que foi muito utilizado a partir de 2016 foi o de terrorismo. Né? Alguns membros, né, de povos tradicionais de terreiros, e aí os termos são intencionais. Observe, existe uma diferença entre esses termos. Os termos são políticos, né, são mobilizados politicamente. Então, falar em povo tradicional de terreiro, para alguns grupos, é mais estratégico, por exemplo, do que falar em religiosos de matriz africana. Porque quando você está falando em povos tradicionais, você está falando de um termo da ONU. Né? Então, tem um apelo internacional maior. Enfim, você vai mobilizando esses termos politicamente. Que falou em terrorismo muito no Rio de Janeiro, por conta, não sei se vocês lembram, foi amplamente divulgado na mídia, dos ataques que sofreram alguns terreiros de Umbanda e Candomblé, mães de santo com aqueles vídeos horríveis, né, que circularam pela internet, sendo obrigadas a, enfim, rasgar, quebrar o seu sagrado, né, enfim, engolindo fios de conta, né, acho que isso ficou bem amplamente divulgado, enfim. E aí foi falar em terrorismo, né, porque foram vários ataques muito próximos um do outro. Mas agora pensando um pouco nesse racismo cultural religioso, né? A gente já foi dito aqui de manhã sobre a importância de quando a gente fala pensar no racismo. E aí, na verdade, esse termo racismo cultural religioso, ele vem de Frantz Fanon, né? E aí Fanon, né, psicanalista, um intelectual negro da Martinica, está pensando, na verdade, que o objeto do racismo já não é o homem em particular, mas uma certa forma de existir. E aí esse também é um dos argumentos que vão dizer que o racismo, por exemplo, é estrutural, né? E que o racismo não está só naquele âmbito das relações interpessoais, né? Se você chamar o outro de macaco, agredir o outro com palavras ou até fisicamente. Mas você está pensando numa estrutura. E se é estrutural, está perpassando todas as nossas instituições, né? Públicas, privadas. Então Fanon vai dizer isso. Então o racismo é a negação de uma existência. O racismo atinge, explícita ou implicitamente, a dimensão mais importante de uma pessoa ou de uma coletividade, a sua própria humanidade. Então, no limite, o racismo está negando que se é humano. O processo de demonização dos cultos de matrizes africanas, em última análise, caracteriza a negação da humanidade desses fiéis, a negação da sua forma de existência, da sua forma de organização, da sua família, né? E tivemos a nossa existência negada, né? Tivemos os nossos nomes trocados, não temos vestígios da nossa árvore genealógica, é muito difícil, né? Enfim. Tivemos a nossa estética, o nosso corpo demonizado, né? Que era um corpo que era feio, acreditamos nisso, né? Então, para a gente entender também que esse processo de escravização, ele vai muito além da força e da violência física, bruta, ou da superioridade da pólvora, por exemplo. Ele tem a ver, na verdade, com uma série de mecanismos de violência emocional, psíquica, enfim, que nos atinge, nos atravessa e tem vestígios no nosso corpo, na nossa memória e nas nossas instituições até os dias de hoje. A violência direcionada às comunidades terreiro atingem diretamente ou indiretamente o modo de se vestir dos religiosos, as formas de conceber o sagrado, a maneira de conceber e se relacionar com o corpo, isto é, perseguem e tentam anular a própria maneira de organização e compreensão do mundo. O racismo produz, nessa condição de subalternidade,
marginalidade e a naturalização de todo e qualquer tipo de violência. Porque se eu não reconheço como humano, se eu não reconheço como possível, se eu não reconheço como igual, qualquer violência está justificada. E aí não é difícil da gente entender, por exemplo, o fato de traficantes destruírem terreiros, né, em nome de Deus. E aí, pensando um pouco sobre, na verdade, essa forma de existência e visão de mundo, pensar um pouco que não é só a religião estrito sensu ou os ritos sagrados, né, que são feitos dentro dos processos, dos terreiros, que são demonizados, né? Você tem o tambor, os atabaques amplamente demonizados. Quem é professor aqui de escola pública sabe disso. Você não consegue mais em escolas trabalhar com qualquer tipo de tambor, né? Porque isso já é ligado ao demônio e às religiões afro-brasileiras, que é mesmo, né? Ligado às religiões, porque às vezes a gente fala assim, não, como eu ouvi outro dia, não, mas não pode demonizar a capoeira, capoeira não é religião. Como que capoeira não é religião? Como que capoeira não tem religiosidade? Como que maracatu, como que jongo não tem religiosidade? Tem religiosidade, mas não é só religiosidade, né? Tá para além, né? É uma visão de mundo, uma forma de existência. A capoeira, a culinária, né? O acarajé, a comida. E aí, eu tenho uma dissertação de mestrado, que foi defendida lá na UF em História, que justamente se pergunta um pouco isso, né? A culpa é do diabo? Né? Porque o diabo aí como esse grande elemento de mediação, com essa grande justificativa de todas essas violências, né? Então, só para a gente, a título da gente de curiosidade, talvez, ou para a gente entender um pouco mais, o diabo ele está ligado à noção de combate. A raiz hebraica do termo Satã, né, e a palavra do grego diabolos fazem menção a um inimigo. O diabo não possui existência real, independente de um opositor. Por isso, se tornou o grande antagonista cósmico aí de Deus nas cristandades, né? E aí tem um historiador, que é o George, que ele vai dizer que o diabo é um ser de razão. Ele diz que o diabo não é essa criatura irracional. Pelo contrário, ele é fruto dos esforços do espírito humano para encontrar uma explicação lógica para o problema do mal. Então, na tentativa de encontrar uma explicação lógica para o problema do mal, eu digo que é culpa do diabo. Né? E o diabo, atenção, ele não age sozinho. O diabo, né, essa imagem que a gente tem metafórica do diabo, não é metafórica, né? O diabo vai se tornando cada vez mais uma dimensão física, real. E ele não age sozinho, ele vai agir através dos seus sequazes, né? E aí, desde lá do final da Idade Média, uma série de questões na Europa, né, no Ocidente, com coincidências trágicas, peste negra, guerras religiosas, políticas, que a igreja começou a produzir os textos apocalípticos, né, meditar aí sobre o fim do mundo. O imaginário coletivo vai se ocupar da vinda do anticristo, o diabo vai ganhando uma proporção cada vez maior e ele vai ter seus agentes, judeus, muçulmanos, as mulheres, transformadas, né, em bruxas, e também todos ou toda cultura, religiosidade, forma de existência que for diferente da ocidental. Aqui tem algumas representações folclóricas medievais do diabo, né, para a gente entender que o diabo era representado na iconografia como um ser pequenininho, verde, né, era chamado mais de diabrete, sempre no plural, diabretes, né, e como que esse ser pequenininho, que estava lá na iconografia como causando problemas aos homens, causando alguns, né, falta de colheitas, seca de colheitas, chuva demais, enfim, estava lá representado como um serzinho incômodo. Como que esse ser vai ser representado principalmente a partir do século XV? Você tem uma mudança importante, que desse animalzinho insignificante, quase insignificante, problemático, mas que tinha lá um panteão para dar conta dele, né? Não só Deus, mas todos os santos, ele vai ser representado já num trono, com cedro, e aí ele vai ser um Satã todo-poderoso, né? Nesse processo do Brasil colonial, e aí eu sempre gosto de voltar, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? E a gente precisa voltar a isso, né? Porque senão também fica uma ideia, que como a gente tem, realmente é real, né? De que algumas denominações neopentecostais é que, na verdade, criaram um problema da intolerância religiosa, ou criaram um problema da violência contra as religiões de matriz africana. Mas essa violência está aí na nossa raiz desse Estado que a gente tem brasileiro, né? Que é esse Estado colonizado. Então, os rituais e a religiosidade, tanto dos povos indígenas quanto africanos, foram reduzidos ao seu potencial para o mal.
criminalizados, classificados como heréticos, diabólicos. Então esse diabo, que ele percorre um caminho enorme no imaginário europeu antes da colonização do Brasil, ele vai ser integrado à religiosidade dos escravos africanos e dos indígenas. E para garantir o sucesso desse projeto colonizador do homem branco europeu, os africanos foram inferiorizados, demonizados e escravizados por séculos, né? E como eu falei antes, como grande justificativa moral da colonização e da escravidão, era a necessidade de levar a palavra de Deus, né? Como o professor Munanga estava falando mais cedo. O cristianismo é universalista, proselitista, expansionista. Não é à toa que a gente teve as cruzadas, não é à toa que a gente teve a Inquisição, né? Que não faz parte da religiosidade de matriz africana. Baseando-se na construção da feitiçaria e da bruxaria como formas de heresia, a repressão inquisitorial e eclesiástica vai cuidar desse delito de fé aqui no Brasil, que estava ligado, em grande parte, aos saberes e cerimônias propagadas por mulheres mestiças, negras e indígenas. Hoje, os cultos afro-brasileiros continuam a ser demonizados, e os corpos dessas mulheres negras, processadas por bruxaria, lá atrás, as parteiras, as rezadeiras, continuam lidos a partir de uma imaginação racista. E é importante porque hoje em dia eu dou oficinas em escolas públicas no Rio de Janeiro para falar de intolerância religiosa. Muito por causa de uma demanda dos próprios professores de escola básica pelo seguinte: como que a gente fala com isso dentro da escola? Porque a gente começa o assunto, já tem 1000 pais para falar contra, já tem 1000 professores, já tem a diretora contra, todo o sistema está contra. E aí, conversando com muitas amigas que trabalham no chão da escola, né, do que a gente chama de chão da escola, elas falaram assim: poxa, às vezes é melhor levar alguém de fora. Porque se a gente for fazer, a gente fica super estigmatizado na escola, tem preconceito, sabe? Não é bem visto. Então, às vezes, você leva alguém de fora, você consegue ter uma abertura um pouco melhor. Não é o ideal, né? O ideal é que estivesse na grade curricular. Não é à toa que a gente tem a lei aí, que vai ser falada daqui a pouco. Mas, pensando nisso, toda vez que eu chego numa escola, numa turma, eu pergunto: o que é magia? Automaticamente, todas as crianças me respondem: macumba. Macumba. Magia, macumba. E aí, pensando um pouco sobre isso, a gente pensa assim: poxa, o que é essa magia, né? Na verdade, magia é alquimia, transformação. Que a gente tem em todas as religiões, principalmente nas religiões cristãs. As religiões cristãs são cheias de magia, né? É só, não precisa ir muito longe, sendo bem simples mesmo. Só a gente pensar no incensário, né, no defumador, né? O que é? Você está transformando um estado para outro. Ali tem o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, aspergindo água benta nos fiéis. O que é água benta? Né? Gente, a própria cerimônia da missa, né? Tem toda uma imagética, uma magia ali, uma alquimia enorme, né? A hóstia. E também, para além do catolicismo, as religiões que a gente chama genericamente de evangélicas, né? Essas, então, como se apropriaram de grande parte também dos símbolos da religiosidade afro-brasileira, são cheias. Ali tem um pastor do programa Nova Vida, da Igreja Nova Vida, que ele tem um pote de vidro cheio de semente de olho do boi, no fundo, que aparece bem quadrado na televisão. Não tem a menor tentativa de esconder. O pote é de acrílico, de vidro, tem os olhos de boi ali. E aí a gente chega até a Igreja Universal, por exemplo, né, que é o grande símbolo aí do movimento neopentecostal, né, no Brasil, que tem a rosa ungida, né, a rosa vermelha, os banhos de descarrego, as quebras de maldição, o sabonete de arruda. Arruda aí, lembrando que a arruda é usada em várias religiosidades. E aí a gente entendeu o seguinte: eu falo um pouco isso com as crianças e adolescentes para entender, poxa, olha só, se existem elementos mágicos em todas as religiões, se existia um hibridismo religioso entre diversos cultos desde o Brasil colonial, lógico que tinha uma relação de violência baseada na escravidão, mas eles também estavam ali, de alguma forma, vivendo, né? Porque uma coisa é o catolicismo oficial, ortodoxo, outra coisa são o catolicismo popular e as suas vivências, né? Então, se existia um hibridismo entre diversos cultos desde o Brasil colonial, se elementos mágicos têm em todas as religiões, se o diabo é cristão e não pertencia à visão de mundo dos africanos, nem dos indígenas, porque justamente as religiões de matriz africana foram demonizadas e perseguidas ao longo da história do nosso país? É a pergunta que eu faço para eles. E aí a resposta: se não é o racismo, a gente não sabe o que é, né? A gente está falando de racismo.
Aí tem aqui uma charge, que aqui não ficou muito boa a imagem, mas é a liturgia da intolerância, né? São todos aqueles jargões que a gente ouve, né? Sai Satanás, queima, vocês vão pro inferno, né? Entidades demoníacas. E aí a gente chega nesse crescimento, né? Dando um pulo aí, porque a gente também não tem muito tempo para a gente pensar do que a gente chama de crescimento neopentecostal no Brasil, que começou ali mais ou menos entre os anos 70 e 80. Né? E ele vai centralizar o neopentecostalismo, vai centralizar ainda mais o discurso teológico anterior do pentecostalismo no que eles chamam de modelo da batalha espiritual. Proselitismo religioso, né? Expansionismo religioso, que é justificado por uma necessidade de cura, promovendo uma convocação nacional da libertação. Não só nacional, internacional, né? Porque tem aí se expandido pelos Estados Unidos, pela África, pela América Latina. Outra característica importante do neopentecostalismo é a mídia televisiva, né? Poder de mídia, tem uma emissora, né? Então isso não é qualquer coisa, é um poder político, econômico muito grande. O maior símbolo do crescimento neopentecostal no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus. Insuflados pela crença teológica da cruzada espiritual, os fiéis lutam contra os demônios das religiões afro-brasileiras, seu principal alvo, né? E aí tem uma série de explicações, historiadores, sociólogos, antropólogos, para pensar por que as religiões afro-brasileiras são o principal alvo, né? E aí tem a questão de que atingem católicos, atingem outras religiosidades, sem dúvida, né? Mas a eficácia é muito reduzida, por exemplo, quando você atinge, né, os símbolos do catolicismo, porque o catolicismo ainda é, né, uma religião considerada de Estado, oficial, para a gente aqui no Brasil, né? É só você ver quando tem aquela cena do pastor que chutou a santa, toda a mobilização internacional que isso gerou, enfim. Isso tem um apelo muito grande, né? Ainda é uma religião hegemônica. As igrejas neopentecostais têm sido acusadas de preconceito, violência, fundamentalismo e intolerância. A intolerância religiosa praticada contra as religiões de matriz africana não foi uma novidade trazida por esse segmento. Entretanto, sua teologia tem levado até as últimas consequências, discursos e práticas de ódio e demonização. Então aqui a gente tem a menina Kailane, né? Acho que todo mundo lembra, né, do caso, quando a Kailane foi apedrejada lá na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, estava com a sua avó, né, estava vestida, né, de baiana, né, estava de saia branca, de, enfim, camisu, e ela levou uma pedrada na cabeça. E aí, um terreiro na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, né, quebrado, né, que foi invadido e quebrado. Em relação a Kailane, né, é interessante a gente entender como que a Kailane é até hoje muito marcada, né, por essa violência, não só pela violência, mas também por toda a exposição midiática depois, que foi importante, porque é importante a gente falar sobre isso, mas é uma criança, né? E como que a cabeça dessa criança, como que você se reorganiza, né? Então a Kailane mesmo já falou algumas vezes sobre vontade de sair, por exemplo, da religião, e de não estar mais, enfim. Uma violência que, na verdade, uma pedrada que fica, né, pro resto da vida, um trauma pro resto da vida. Bom, a teologia da batalha espiritual e a demonização das religiões afro-brasileiras se trata um pouco disso, né? E tem os cartazes da Igreja Internacional da Graça de Deus que fazem o que eles chamam de desencapetamento total. E eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas fala: orações fortes contra macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá, reza de São Cipriano, seja libertado de todo mal. Aí eu acho que é nesse aqui, ó, que vem assim, ó: se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão e infeliz no amor. Né? Eu gosto da gente pensar essa imagem, porque na verdade você está lidando com muitos problemas, né, que principalmente atingem, tem a ver com a classe social também, né, quem está em maior vulnerabilidade social, mas não só de classe social. Você está falando de solidão, você está falando de depressão. São males aí que têm crescido e aumentado cada vez mais aí no nosso mundo contemporâneo, né? Você traz uma alternativa de salvação. Na perspectiva teológica e doutrinária dos evangélicos pentecostais, o mundo é um local de guerra. E o linguajar bélico empregado pelos pastores fala o tempo todo do inimigo a ser combatido e do exército do Senhor a ser convocado. Então a gente está lidando com uma metáfora de guerra,
é guerra, não é qualquer coisa. Não é à toa que a gente tem a marcha para Jesus. Não é caminhada para Jesus, é marcha. Quem marcha é soldado. Então, para a gente entender a dimensão, as palavras têm muito poder e muita força, né? Estão comunicando alguma coisa. Então, aqui tem uma foto do exército feminino da Universal, em que as mulheres usam roupas camufladas. E ali, uma imagem de um pastor, né? Enfim, desencapetando, né, os fiéis, as pessoas caindo no chão. Só falando de uma guerra. Então, se é guerra, eu posso matar. Se é guerra, está valendo tudo, né? E não é só metafórico, né? É importante a gente entender isso. Não é só metafórico pelo número de casos que a gente vem vendo, crescendo, enfim. Tanto em gravidade quanto em número, né? E aí, no Rio de Janeiro, que é o que eu estudo na minha tese de doutorado, a gente tem a questão do que a gente chama de traficantes evangélicos ou traficantes evangelizados. Já li um livro aqui também, inclusive de um pastor aqui de São Paulo, que fala também da relação de algumas igrejas neopentecostais com o PCC, aqui em São Paulo. Mas confesso que essa não é a minha área. No Rio de Janeiro, a gente tem um problema muito grave, que são de mães, pais e filhos e filhas de santo expulsos de favelas por traficantes ditos evangélicos ou evangelizados, né? E aí a gente tem essas imagens, né? O Jornal Extra, o Jornal Dia, vira e mexe, fazem capas e reportagens, né? As pessoas não mostram o rosto, lógico, muito medo, né? Até porque por mais que saiam das favelas, muitas vezes continuam seus pais, seus parentes, enfim. Então as pessoas têm medo de aparecer, medo de denunciar, em que não só é proibido terreiros, mas às vezes o terreiro não é proibido, mas é proibido, por exemplo, você tocar atabaque, é proibido como alguns terreiros que soltam fogos em festas, não pode soltar fogos, ou é proibido, inclusive, você pendurar roupas brancas no seu varal em casa, enfim. E aí, é na tentativa difícil, porque é um fenômeno muito complexo. Cada favela tem as suas experiências, tem muitas igrejas e pastores envolvidos nesse processo, né? E a gente não dá para dizer ao certo até que ponto você está falando de alguma coisa que é organizada ou não, ou de uma coisa que é dispersa, pulverizada, enfim, é muito complexo. Mas o que alguns pesquisadores defendem é que a ideia da conversão, na verdade, para um morador de favela, para um morador de periferia, né? A ideia de você se converter em Cristo dá um certo respaldo moral e ético dentro de um contexto que envolve pobreza, violência e criminalidade, né? É aquela velha história, né? Por manter uma postura segregadora, né, em relação ao mundo secular, as coisas do mal, né, é que os pentecostais, ou os crentes, né, como eles dizem genericamente, conseguem uma posição de respeito. Então você tem, por um lado, né, pega, bota um terno, uma Bíblia debaixo do braço, você consegue uma posição de respeito. A polícia te olha diferente muitas vezes, né? O Estado, os atendimentos de saúde pública, de serviço público, já olha para aquele indivíduo, ou para aquele homem, para aquela mulher de forma diferente. Então tem envolvido nisso também. Aqui a cena foi em 2015 desse aluno, não sei se vocês lembram, em escola todos os dias tem casos, né? Mas que foi barrado lá de uma escola municipal no Rio por usar fios de conta de candomblé. Ele tinha vindo de uma obrigação, né, de um recolhimento espiritual, e a professora não deixou ele entrar na escola, né? Então, enfim, a gente tem esse resguardo por lei, né? Tanto do tempo que precisa para você ficar afastado, quanto de você poder usar, né, os seus fios de conta, suas roupas, enfim. Bom, e aí o neopentecostalismo ele tem uma mudança importante, diferente do que foi o pentecostalismo anterior, né? Só para título da gente entender, pentecostal, por exemplo, é chamada a igreja Assembleia de Deus. A Assembleia, não, por alguns estudiosos, não é considerada neopentecostal, é considerada ainda pentecostal. Só que a Assembleia também foi tendo várias cisões, divisões. Então tem algumas divisões da Assembleia que hoje já são consideradas neopentecostais. Mas uma diferença marcante do neopentecostalismo para as outras religiões que a gente chama genericamente evangélicas, sejam as tradicionais históricas, como a batista, né? Enfim, é porque o neopentecostalismo ele vai se aproximar e se apropriar do sistema simbólico de manipulação mágica da Umbanda e Candomblé para depois negá-lo e demonizá-lo. Então é quando eu levo para os altares, por exemplo, Exus, pombagiras, né? Quando eu faço sabonete de arruda, quando eu uso a rosa vermelha. Então, assim, em momento nenhum, a eficácia da magia das religiões afro-brasileiras ela é negada. Eles não estão negando a eficácia, não estão dizendo que não existe. Pelo contrário, existe, essa eficácia é tão grande, tão poderosa, só que ela é criminalizada, negativada, levada para o mal, é coisa do diabo, é coisa do demônio, e a gente precisa o quê? Extirpar.
A gente precisa cortar o mal pela raiz. O discurso é exatamente esse. Então a gente precisa eliminar, né? Então eu levo esses elementos para os meus altares, eu uso esses elementos na minha liturgia, eu uso esses elementos nos meus cultos, mas eu vou demonizar, criminalizar e exorcizar, né? Então o fiel neopentecostal, né, e aí tem um antropólogo, né, que é o Bruno, que ele diz o seguinte, que o fiel neopentecostal ele acaba por visualizar, espelhado em candomblé, que ele mesmo constrói, né, porque não é igual o candomblé, mas é um candomblé autoconstruído por eles, o seu mal libertador, fazendo da violência um ato sagrado e religioso de libertação e de ocupação da fonte geradora de malefícios. Não é à toa que também tem um outro fenômeno que é muito comum, de você ter terreiros destruídos e no local construir uma igreja. De os pastores procurarem terrenos onde eram terreiros para construir igrejas em cima. Isso é visto, na verdade isso é uma característica colonizadora, inclusive, né? Aqui em toda a América Latina, América Central, isso foi feito, né? Para os maias, astecas, incas, você destruir os templos e você constrói todos os símbolos da institucionalidade colonial das igrejas por cima, né? Na verdade, você está mostrando uma superioridade, mas também está dizendo assim, olha, tem uma eficácia aqui que eu estou por cima e eu estou usando. E aí você tem uma série de exorcismos, né? Que vai marcar esse discurso, né? Nesse discurso de mediação, de apropriação desses símbolos religiosos afro-brasileiros, existe, né, um protagonista específico, né, que é tido como principal, que são os Exus, né? Então os Exus eles vão ser tidos, né, considerados por essas religiosidades como diabos que proliferam o mal pelo mundo, né? Então você tem uma série de altares dos templos neopentecostais com os exorcismos de Exus, de Pombagira, enfim. E aí tem, aqui na imagem, acho que a imagem não está tão boa de ver, mas ele está, enfim, aí você tem com as mãos para trás, enfim. Na televisão mesmo, em vários programas, que foi até proibido, né? A Record foi processada, inclusive, recentemente. 2017 foi um ano bem complexo. Qual é a dificuldade que a gente tem nos dados? Na verdade, a gente tem dificuldade em qualquer tipo de dado, né? Qualquer tipo de dado é construído também politicamente, né? A forma como você vai analisar esses dados, a forma como você colhe essas informações, então nenhum dado é 100%, né, confiável. Ainda mais os que estão falando de racismo e os que estão falando de intolerância religiosa. Só que qual é a nossa dificuldade, né? Primeiro, as pessoas terem, enfim, coragem, né, de ir lá denunciar, né? Porque isso pode envolver, inclusive, arriscar a própria vida, a vida dos seus, né? E um pai ou uma mãe de santo não é só a sua vida, né? Tem a vida de toda uma família que está sob sua responsabilidade, né? Tem uma família ali, fora a sua família pessoal, enfim, tem uma série de questões, né, de você denunciar, porque tem constantes ameaças. No caso do tráfico de drogas, então, isso é muito difícil. Depois, quando você vai fazer a denúncia, toda uma dificuldade, você conseguir registrar enquanto intolerância religiosa, né? Que isso hoje já é um pouco mais possível, mas aqui tem, enfim, eu não sou do direito, mas aqui acho que pessoas podem falar sobre isso muito melhor. Mas você tem toda uma dificuldade de conseguir tipificar os crimes e não ficar crime de vizinhança, né, como geralmente fica, até porque o vizinho, se eu não me engano, é o segundo lugar, né, dos protagonistas de intolerância religiosa, né, dos que estão violentando religiosos de matriz africana. Né, o primeiro é desconhecido, que você não sabe. Geralmente é uma violência que a gente xinga na rua, você não sabe quem é, te dá uma pedrada, você não vê, ou então queima seu terreiro, invade seu terreiro e você muitas vezes nem sabe quem é. O outro é o vizinho. Né? E o terceiro, a escola. Então, tem essa questão, né, de como que você registra, e aí, porque para caber nos índices, você precisa que isso esteja bem tipificado. Depois você tem uma dificuldade, a gente tem um Disque 100, né, de intolerância religiosa, só que a questão do Disque 100 também tem uma questão de horário de funcionamento, se eu não me engano, o Disque 100 vai até 18 horas, quem é de terreiro aqui, quem é pai, mãe de santo, quem é sacerdote, sabe muito bem, e muitas vezes o terreiro tem funcionamento muito mais noturno do que diurno. Enfim, tem uma série de dificuldades de chegar na delegacia, conseguir ser atendido de forma respeitosa. Enfim, a primeira coisa que o delegado muitas vezes pergunta é: mas o que você fez? Né? E aquela tentativa sempre de culpabilizar a vítima. Né? A vítima se torna o algoz, né? Que acontece muito também nos casos de violência doméstica, com as mulheres. Né? Então, como que você consegue fazer isso acontecer? E aí você tem uma outra questão, que é o Rio de Janeiro vai registrar 800 atendimentos de intolerância religiosa em 2017, que é muita coisa, né? Um número de atendimentos registrados muito maior. Não vou nem dizer que de acontecimentos, porque a gente não tem como afirmar isso.
né, mas pelo menos de registros muito maior pela Secretaria Estadual dos Direitos Humanos. E a gente tem o caso, como eu falei aqui no início, que foi da Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, a gente teve, assim, em 6 meses, 7 terreiros quebrados, depredados, enfim, tacado fogo. Bom, aí um exemplo, né, um pouco dessa aproximação e apropriação do sistema simbólico de manipulação mágica da Umbanda e do Candomblé é o que é feito, né, hoje em dia, como a gente tem, né? Aqui tem um pedacinho que eles usam de Lucas para demonizar a capoeira, né? Então, capoeira como consagração a demônios, né? Jesus disse-lhes, está escrito, adorais o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Então, praticar capoeira é servir ao demônio. Mas aí como você resolve? Você faz todo mundo desistir da capoeira? Você faz todo mundo achar a capoeira ruim? Convenhamos que isso não seria muito viável e possível. Ainda mais se está ali numa favela e periferia. Tem um monte de projetos de capoeira, as crianças adoram capoeira. Aí como você faz? Você transforma a capoeira na capoeira gospel, né? Porque aí é a capoeira que o cristão pode participar. Então você muda as cantigas, você muitas vezes retira o atabaque, né? Então você tem toda uma mudança. Outra questão é o professor Monanga estava falando isso mais cedo, né? Do bolinho de Jesus ou do acarajé cristão. Então você pega comida, como você faz? Você consegue fazer um baiano parar de comer acarajé? Como você faz um baiano parar de comer acarajé? Ah, porque tem o diabo ali. Mas, ai, Deus que me perdoe, mas, né, eu vou comer o acarajé, né? Enfim, não tem como. E aí, mas como você resolve? Essas igrejas neopentecostais têm crescido muito em Salvador. Salvador tem vivido um problema muito sério com isso. E aí você faz o quê? Você diz que o acarajé é cristão, que é o bolinho de Jesus. Então aquele é permitido. E aí você diz que os outros, as pessoas fazem, enfim, macumba antes de servir. Então não é confiável, mas aquele não. Aquele é feito, vendido por cristãos e é confiável. Aí tem ali capoeira gospel. Eu trabalhei um tempo numa favela lá no Rio de Janeiro, em que a capoeira ela tinha um nome que era Estrela do Mar. E aí ela tinha uma imagem de Iemanjá, bem aquela imagem de Iemanjá, né, com os braços abertos, assim, e um monte de crianças correndo para Iemanjá. E aí foi obrigado pelo tráfico, se o projeto da capoeira quisesse continuar, né, de você mudar e virou a capoeira para Jesus, e aí já não era a imagem de Iemanjá, já era aquela imagem de Jesus Cristo, que está de braços abertos, e deixar e vir a mim todas as criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. E aí, essa imagem é uma imagem também de um grafite, né, de um muro numa favela no Rio de Janeiro, que é para a gente entender também do que se trata, né? Porque a gente às vezes ri, a gente às vezes acha absurdo o que acontece no neopentecostalismo, em algumas igrejas, e aí muitas vezes acaba reproduzindo um discurso de que é uma massa de ignorantes, a gente é ignorante, não sabe o que faz, a gente burra. Mas as pessoas não têm nada de burra e ignorante. Né? Na verdade, essas igrejas elas estão cumprindo algum papel. E muitas vezes é um papel político, um papel administrativo, um papel de saúde pública que o Estado não faz, ou que o Estado não cumpre. Né? Então a gente entender também o papel dessas igrejas na vida dessas pessoas. Né? Então, por exemplo, quando você tem, dentro, por exemplo, das penitenciárias, você tem um papel importante, muitos pastores e igrejas, que é feito com violência? É feito com violência. Muitas vezes para você receber assistência, ou para você conseguir receber um livro, que é através do pastor. E sim, quem tem algum parente preso, às vezes você só consegue mandar um livro, só consegue mandar um documento quando você tem o intermédio de um pastor no meio para fazer essa ligação. Né? Então, tem uma questão aí que, lógico, de muitas vezes os detentos que precisam, ou que são de religiosidade de matriz africana são proibidos de professar a sua religiosidade, enfim. Uma série de questões em relação a isso. Mas eles estão lá no sistema prisional, né? O Estado permitindo. Estão no sistema prisional, muitas vezes essas clínicas que a gente chama de reabilitação, né, e uso de drogas, estão completamente dominadas, né, pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, né, inclusive com um subsídio do Estado de dinheiro para manter. Né, e é isso, você não tem uma assistência, muitas vezes você não tem assistente social, você não tem psiquiatra, você não tem médico, né, você só tem a questão religiosa, o respaldo religioso. Né? E a partir do momento que você entra na clínica, você já não pode usar determinada roupa, você é obrigado a se converter. Né? Então, assim, é muito complexo o que a gente está vivendo. Né? E entender também como funcionam esses processos. Então, eu me lembro que quando eu vi esse muro, né? E eu olhei essa imagem e automaticamente na minha cabeça eu pensei no Bob Marley. Né? Na minha cabeça veio a imagem do Bob Marley. E aí eu estava conversando com um rapaz, estava do lado, e ele falou assim, eu falei assim, nossa, é Bob Marley? E ele falou assim, não, é Jesus Cristo. Aí eu falei, Jesus Cristo? Ele falou, é Jesus Cristo. Atenção,
é um Jesus negro, de traços negroides, de cabelo crespo. Para a gente pensar um pouco. E a frase: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que é de Mateus e que está em quase todos os muros das favelas do Rio de Janeiro. Essa passagem de Mateus é recorrente, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para a gente entender um pouco a profundidade e a complexidade disso, né? Até porque a gente já sabe que hoje as igrejas neopentecostais, né? E aí tem um trabalho de um pastor sobre isso, é a igreja com o maior número de adeptos negros e negras no Brasil. Então a gente está falando, está comunicando alguma coisa. Os adeptos, na sua maioria, os religiosos, são negros e negras. A cúpula, não. A gente não está falando disso. Tanto é que várias vezes, quando você vai conversar com pastores de várias igrejas renomadas, conhecidas, não tem um pastor negro que não fale da dificuldade, do racismo, da dificuldade de ser reconhecido como pastor, e às vezes, quando tem cargos administrativos, da dificuldade de se manter, de ser respeitado, né? Mas a base é negra. Lembrando um pouco da lei, que eu acho que tem tudo a ver com isso, educação, né? Desde 2003 a gente tem aí a Lei Federal 10.639, que depois foi atualizada em 11.645, né? Ensino da África, cultura afro-brasileira, questões raciais, que vai ser falado. E da gente pensar que, na verdade, já foi falado um pouco aqui mais cedo, de como, na verdade, a gente não tem representatividade na história do Brasil, como que a gente não conhece a nossa história, a gente fica ali no escravo submisso, né? Ou no escravo violentado, mas a gente não reconhece, não conhece as nossas organizações políticas, né? Os nossos quilombos, ou seja, até as irmandades, a forma como a gente se organizou para resistir a esse processo de escravização. E foram muitas, né? Então a educação e a informação, sem dúvida, eu acho que são grandes aliadas contra a intolerância e o racismo, mas a gente tem uma outra questão, que para além da educação, que a gente está lidando com um projeto de poder. O neopentecostalismo consegue se entender não apenas como religião, mas como um projeto de poder. E é um projeto de poder internacional. Nós, muitas vezes, religiosos de matriz africana, né, temos dificuldade de entender que não somos apenas religião. Estamos falando de algo muito mais amplo, né, de, como eu falei aqui, de visão de mundo, de organização de família, enfim, de forma de estruturar e organizar pensamento. Mas eles sabem muito bem que eles não estão lidando só com religião, não é à toa que eles estão lá. Eles têm uma bancada evangélica, que não atua sozinha, que atua junto com a bancada católica e junto com o agronegócio, e junto com a bancada da bala. Né? Então eles não estão sozinhos, estão com aliados, né? Então por isso que às vezes a gente vê um discurso, nossa, os padres, né, católicos repudiando os ataques, né, e realmente são repudiados, mas pensar que tem uma bancada católica ali que votou muitas medidas juntinho com a bancada evangélica. Né? Então pensar qual é o alcance disso, pensar que eles têm um poder econômico, de dinheiro que circula entre eles, de dinheiro e de emprego, né? Não é à toa que a Universal tem a Nação lá, a Nação dos 360, se eu não me engano, né? Que é um grupo de negócios, que é um grupo de empresários que só emprega, vou usar o termo genérico, só emprega evangélicos, né? Que você encontra, a pessoa vai, arruma um emprego, até porque o fiel para essas religiosidades, ele não é visto só do ponto de vista religioso, ele é visto na totalidade. Então, se o cara chegar lá sem emprego, tem toda uma rede para ajudar ele a arrumar um emprego, tem toda uma rede para vestir, então você tem todo um sistema de funcionamento econômico. Nós, e aí não estou falando nem só enquanto religiosos de matriz africana, estou falando nós enquanto negros e negras, a gente não consegue ainda lidar com dinheiro circulando entre nós, isso ainda é uma dificuldade, né? A gente tem uma série de movimentos aí como Black Money, né? Tem uma série de movimentos surgindo para pensar mesmo essa questão da circulação de dinheiro, porque existem outros religiosos que são muito hábeis em fazer isso, judeus, por exemplo, né? E outros, né, muito hábeis em fazer isso, e a gente ainda tem um pouco essa dificuldade da questão do dinheiro. A gente tem o afroempreendedorismo crescendo muito no Brasil, que as mulheres negras estão aí no destaque total, são as que mais empreendem hoje, né, no Brasil, mas muitas vezes esse dinheiro não circula para elas, ou quem ganha os maiores lucros desse dinheiro não são as pessoas que estão ali na produção, na base, né? Eu acho que tem uma série de questões complexas para a gente pensar entre economia, política, educação, né? E aí uma charge que eu sempre uso com as crianças, né, com os adolescentes, que a primeira coisa que eles levam é essa questão moral, né, do que é bom, do que é ruim, nessa separação binária, bom, ruim, mal, bom. Enfim, eu falo assim, não, existem bons cristãos, maus, bons muçulmanos, maus muçulmanos. Alternadamente, há pessoas éticas que vivem sem religião, pessoas más que vivem com e sem religião. Em suma, a religião não tem relação com ética, né?
para separar um pouco isso de que, na verdade, a questão é que eles acham que é o mal absoluto, uma fonte de mal absoluto. 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e aí lembrando que esse dia foi um dia de dor, né, que foi o dia de Mãe Gilda, que Mãe Gilda morreu em decorrência de casos de intolerância religiosa em Salvador. Né? Para quem não lembra o caso da Mãe Gilda foi colocada naquela Folha Universal, que é aquele folheto da Igreja Universal, como charlatã, na capa. Isso foi divulgado no Brasil inteiro, sabe? Ela lutou na justiça, né, para poder processar, e acabou tendo um infarto nesse processo aí de luta, de guerra com a Universal. Bom, eu acho que é um pouco isso para a gente pensar. Acho que mais cedo o professor Munanga falou muito dessa questão de como do lugar de onde a gente enxerga a construção de pensamento, construção de conhecimento, né? Que esse é um lugar que para a gente aqui no Brasil ainda é muito ocidental e branco, né? E se a gente pensar que a gente está no ano 2018, mas pensar que IFA está no ano 9000 e tanto, né? E faz um sistema binário que é igual da computação moderna, né? Então, como que na verdade a gente é apagado e silenciado, né? E aí, eu citando aí uma grande educadora brasileira, Zoilda Loreto da Trindade, que falava que a invisibilidade é a morte em vida. Então, enquanto a gente continuar invisível, a gente também está sendo morto. Bom, é isso. Bênção. Obrigada. Axé pra gente.